Olá, queridos, amados ouvintes do canal. Estou entrando aqui nesse momento para trazer algo da parte de Deus para o seu coração. Querido, quero trazer uma mensagem para o seu coração. Uma mensagem, meus queridos, a qual muitos têm questionado. Mas eu prefiro ficar com a palavra de Deus. Eu prefiro ficar com assim diz o Senhor. E não com assim diz os homens. Prefiro ficar com assim diz o Senhor. Então aqui, capítulo 2 de Gênesis diz: após o Senhor ter criado os céus e a terra, e ele, no sétimo dia, ele descansou, santificou e abençoou o dia sétimo. Então, meus queridos, aqui é um assunto que não dá, o tempo é curto para tratar deste assunto aqui. Mas aqui, no capítulo 2 de Gênesis, Deus aqui está falando: eu criei a terra, eu criei tudo e vi que era muito bom. Verso 31. E no capítulo 2, Jesus Cristo, ele, após ter criado a criação do universo, ele descansou, santificou e abençoou o dia sétimo, que é o sábado. O sábado é do Senhor, o sábado não é do homem. Eu quero dizer que antes de Deus, meus queridos, ter criado o homem, primeiramente Jesus ele criou o sábado. Jesus ele criou o sábado, meus queridos. E Jesus descansou nesse dia não porque ele estava cansado. Jesus aqui ele descansa, meus queridos, pensando no homem. Tudo que Jesus Cristo fez foi pensando no homem. Porque, querido, Jesus Cristo, ele sabe. Jesus, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Jesus, ele sabe da resistência do homem. Jesus sabia que o homem ia se cansar das suas lutas, do dia a dia. Jesus Cristo disse: vou tirar um dia para os meus filhos descansar das labutas, do trabalho, no dia a dia. Então, esse dia, querido, ele é santo. Jesus, ele é santo. Por isso que Jesus disse: santificas os meus sábados. Queridos, Jesus não criou o homem por causa do sábado, não. Mas Jesus criou o sábado por causa do homem. Quando a gente vai lá para Marcos, capítulo 2, versículo 27, ali está escrito que Deus, ele não criou o homem por causa do sábado. Não, mas o Senhor criou o sábado por causa do homem, porque até do sábado é o Senhor. Então, meu querido, a palavra do Senhor Jesus Cristo fala, meus queridos, que há nas Sagradas Escrituras, queridos, o registro das Escrituras, todos os discípulos, eles guardaram o sábado. O apóstolo Paulo, meus queridos, ele guardou 78 sábados. Maria, mãe de Jesus, guardou o sábado. Os discípulos, apóstolos, guardaram o sábado. E, meus queridos irmãos, querem guardar que dia? Se o próprio Jesus Cristo guardou esse dia, o costume dele era de ir para a sinagoga, ali pregar, ali ensinar a palavra dele. Então, meus queridos amados, a palavra de Deus diz, meu querido, que nós só temos que obedecer. Nós só temos que obedecer o que o Senhor está falando. Lembra o que Pedro disse? Quando aqueles homens, aqueles discípulos chegaram
E perguntaram: que milagre vocês estão fazendo? Em nome de quem? Pedro respondeu para eles: o que importa nos obedecer a homens, obedecer a Deus e não a homens. Perdão. O que importa é nos obedecer a Deus e não aos homens. Então, se Deus deixou na palavra dele para guardar, é para guardar. Quando os meus queridos lê a palavra, vamos ler mais com atenção. Vamos ler mais pedindo a orientação, a direção do Espírito Santo de Deus, para que nós possamos compreender aquilo que Deus quer falar aos nossos corações. Êxodo capítulo 20, ali está os 10 mandamentos de Deus, e ali está o quarto mandamento. O quarto mandamento da lei é o sábado. Êxodo 20, versículo 8 ao 11, ali está o quarto mandamento. E muitos têm pisado por cima. Muitos têm desobedecido esse mandamento. O que Tiago diz, queridos? O que Tiago diz na carta dele, no capítulo 2, versículo 10? Todos aqueles que guardam os meus mandamentos e tropeçam em um só ponto, esses se tornam culpados de todos. Sabe o que Deus está falando? É mesmo que vocês não guardar nenhum, aqueles que guardam 9. Para mim, a matemática de Deus, aqueles que guardam 9, é mesmo que não guardar nenhum. Se vocês adulterar, se vocês furtará, se vocês matar, se vocês dirá falso testemunho contra o teu próximo, vocês estão tropeçando um desses mandamentos. E o quarto mandamento, onde é que está ficando? Queridos, lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus e luz para os nossos caminhos. Então, quando a gente abre o coração para buscar a palavra com sinceridade, a gente vai entender e a gente vai obedecer. Então, meus queridos, o tempo não permite, mas a palavra de Deus diz, meus queridos, que há mais de 100 e poucos versículos falando da guarda do dia do Senhor. Da guarda do dia do Senhor, do dia do sábado, um dia criado e um dia estabelecido por o próprio Deus, escrito nas tábuas de pedra no Monte Sinai, quando Deus chama Moisés ali. Deus, ele entrega a Moisés as tábuas da lei, para apresentar ao povo. Não para apresentar só aquele povo, mas para apresentar a toda a nação, a toda a geração. Porque os mandamentos de Deus não foi só para o povo de Israel, para toda a humanidade, de geração em geração. A lei do seu Deus está escrita de geração a geração. Então que Deus nos ajude a entender a palavra dele, que Deus nos ajude a obedecer a palavra dele. Porque, meu querido, Deus, ele primeiro, ele cria o sábado e não o homem. Gênesis 2, versículo 1 ao 3. Olha onde Deus veio criar o homem, no versículo 7. Então, se Deus ele tivesse criado o homem primeiro, estava no capítulo 2 e não no versículo 7. Para nós ver, né, meus queridos, como as coisas de Deus é tão bem feita, é perfeita, né? Deus veio criar o homem, onde está o versículo 7. Mas primeiramente Deus, ele cria o sábado, para que o homem descansasse nesse dia, para que o homem adorasse o Senhor nesse dia, para que o homem buscasse o Senhor nesse dia. É o que Deus, meu querido, quer fazer, é o que Deus quer falar para nós. Vamos obedecer a palavra de Deus. Isaías, meus queridos, 66, versículo 23, fala que no novo céu, na nova terra, todos irão guardar esse dia.
Esse dia não foi para ser guardado e observado só aqui na terra, não. Lá no céu, a nova Jerusalém, a nova terra, todos vão guardar esse dia. Isaías 66, versículo 23 ao 24. Que o Espírito Santo nos ajude, em nome de Jesus. É só entender a palavra, queridos. A palavra de Deus a gente busca entender com o Espírito, buscando a presença do Espírito Santo, porque é Ele que vai ajudar nós a entender, assim como Ele inspirou os profetas. Deus nos ajude, em nome de Jesus.